E depois eu quero vir para a região sul, porque o processo de expansão territorial na região sul, ele é fundamental para a gente entender algumas coisas da região sul, não só naquele momento, mas também como nos dias de hoje. Para a gente poder entender também vários outros momentos da história do Brasil. Olha só, como que a gente fala aqui dessa presença, dessa ocupação da região sul? Primeiro, como que ela começa a acontecer? Ela tem vários conflitos. Primeiro, que a ocupação ela acontece para acabar com algumas missões jesuíticas. Por quê? Lembra que eu falei naquela aula, no momento em que eu falei da lei de 1570, a lei que proíbe a escravidão indígena, tinha um conflito muito claro ali entre a igreja que queria catequizar os indígenas e os colonos que queriam escravizar os indígenas. Perfeito? Então, o que, que acaba acontecendo? Eu até falei para você e mostrei no mapa que muitas vezes as missões jesuíticas vão para o interior e às vezes você tem o tal do bandeirismo de preação que vai lá fazer o quê? Acabar com essas missões e recapturar esses indígenas. E isso na região sul é muito forte, certo? Tanto é que a coroa portuguesa, conforme ela começa a ocupar alguns territórios da região sul, ela começa também a ter o objetivo de fundar colônias, certo? A primeira delas é em 1680, a chamada Colônia do Sacramento. Tranquilo? E aí, olha só, por que ocupar aquela região? Primeiro, eu domino uma parte ao sul e eu vou garantir a posse de um estuário perto de onde? Do Rio da Prata. Olha só, o Rio da Prata é um rio que vai ser muito famoso ao longo da história do Brasil. A gente vai ouvir falar do Rio da Prata, certo? Quando a gente for falar da Guerra de Cisplatina, a gente vai ouvir falar do Rio da Prata quando a gente for falar principalmente da Guerra da Tríplice Aliança ou então da Guerra do Paraguai, certo? Então, ter o controle, ter a posse daquela região do Rio da Prata é a possibilidade de você ter um controle econômico de uma região fundamental. Porque quando eu tenho controle do Rio da Prata, eu já tenho controle principalmente de regiões que fazem fronteira com o território da América Espanhola, certo? Então, é muito importante você ter essa ocupação naquela região. Portugal vai entender isso e vai começar a agir pensando dessa forma, certo? E no Rio Grande do Sul, a gente também tem a criação das estâncias, certo? O que, que são as estâncias? Eu até coloquei aqui, ó, entre aspas, são grandes fazendas, olha só, aonde nós vamos ter a criação de gado. Então lembra que eu falei lá nos outros slides da importância da pecuária no processo de expansão territorial? Pensa na expansão da pecuária, para ser mais específico, não só no sentido geral, no território inteiro, mas pensa na expansão da pecuária na região sul. Olha a importância, vão ser construídas grandes propriedades apenas para o gado. Ou melhor dizendo, especificamente para o gado. Quando eu falo especificamente, eu estou querendo dizer que a função principal é o gado, mas não tem apenas o gado. Então, assim, são grandes fazendas específicas focadas no gado. Então, a pecuária no Rio Grande do Sul teve e tem um papel fundamental. Mas aí vem a pergunta: por que que você disse que a pecuária tem um papel especial no Sul, se ela contribuiu para a expansão de todo o território, para fazer com que o território se alargue em todas as partes, em direção ao Nordeste, em direção ao Centro-Oeste, em direção ao Sul? Então, por que que as estâncias, né, essas grandes propriedades de gado e tudo mais, vão dar certo ali naquela região? E aí, os autores, né, os dois, tanto o Cláudio Vicentino quanto o Gilberto Cotrim, eles usam essas justificativas aqui, ó. Se a prova perguntar para você quais são os fatores que levam o sistema de estâncias a ser bem sucedido no sul do Brasil, aqui, ó. Primeiro, condição natural.
certo? E um mercado consumidor da região das minas. Nós vamos falar no final da aula que uma das consequências do processo de expansão territorial é o encontro dos metais preciosos. Eu estou dando spoiler agora, mas eu vou detalhar ele mais no final da aula. Calma. Então, o que que acontece? Eu vou ter um mercado para onde eu vou vender esse gado. Eu não vou só ficar criando gado para ter uma quantidade cada vez maior, certo? E ali ser só uma ocupação de espaço, só para dizer que tenho. Não. Eu tenho uma demanda, eu tenho para quem vender, certo? Inclusive a atividade mineradora vai fazer com que vários produtos internos comecem a aparecer. A gente vai falar na semana que vem na aula de mineração sobre isso, principalmente sobre a figura que a gente chama de tropeiro, né? O tropeiro tem muito a ver com essa atividade comercial de ir, levar e trazer produtos, tá? Mas a gente vai falar disso na semana que vem, calma. E aí, a gente está falando, né, da importância da pecuária no Rio Grande do Sul, por que que ela dá certo, como as grandes propriedades no Rio Grande do Sul, ao contrário do litoral de outras partes do Brasil, que a gente vai ver muita questão agrícola no Rio Grande do Sul, a gente já está falando uma coisa mais específica da pecuária, né? Rio Grande do Sul, é claro, eu estou dando o nome de hoje, mas é na região sul, porque não tinha nem esse nome Rio Grande do Sul ainda na época, tá? E o produto que vai ser o produto forte dessa região é o charque. Caso alguém não saiba ou não lembre o que que é o charque, eu estou falando, ó, dela, a gloriosa carne seca, salgada pra caramba. Então, é ela que a gente chama de charque, que é muito forte, no caso, no Rio Grande do Sul. A galera que não tá vendo aí, deixa eu sumir aqui, certo? Então, é esse produto, a carne forte naquele momento na região sul, beleza? Então a gente já viu ali, né, um pouquinho dessas características aí do processo de expansão territorial no sentido mais geral. A gente já viu também as características desse processo de expansão territorial em cada uma das áreas, né, no Nordeste, na Amazônia, na região sul, como que no Nordeste eu tenho mais uma questão dos currais, né? Sem ter uma necessidade de venda para outras regiões, mas na região sul eu tenho sim a tentativa de abastecer essa região de Minas Gerais, que depois vai estar muito forte com a mineração. Beleza? Então a gente tem inclusive aí a pecuária sendo importante tanto no Nordeste quanto no Sul, mas a consequência, né, como que vai ser ao longo do tempo a pecuária em uma região e na outra, elas vão tomar rumos diferentes, beleza?